faz 60 mortos. Domingo ensolarado em Benguela movimenta banhistas. O resumo destes e outros assuntos agora no Domingo Notícias. Olá, boa noite. Os amontoados de lixo e a venda ambulante no antigo mercado da estalagem preocupa os moradores do município de Viana, que afirmam que o lixo a céu aberto põe em risco a saúde daquela comunidade. A população pede a intervenção urgente das autoridades, uma vez que o espaço tem sido também utilizado para práticas criminosas. A fotografia não é das melhores. É assim todos os dias. Lixo por tudo quanto é canto. Um perigo para quem vende, mas também para quem compra. O que se passa é que esse espaço está assim há muito tempo. Cólera, outras epidemias já acontecem aqui, ninguém diz nada. Contra o espaço, usam ele de forma que quiserem, quando não devia ser pelo menos nivelado. Temos massa de 350, 3 pacotes mil. Um casamento imperfeito e no conjunto de imperfeições, quando questionadas, as vendedeiras já têm uma resposta, quase que um hino. O mercado tem lá na escola, eu entendo que na escola tem muito distante para nós. Viemos aqui para facilitar o táxi, no 30 gasta 1.000 kwanza. Geralmente eu não vendo muito aí no meio, eu vendo mais aqui nessas mediações. Não vou muito no meio, por causa mesmo da corrida que é demais, é muita corrida. O fiscal tem levado o mesmo negócio das senhoras sem causa nenhuma. Que arranja um mercado bom para nós vendermos. Aqui é bem visível a quantidade de lixo e moscas, uma situação que preocupa a população local, até mesmo quem passa por esta zona da estalagem, afirmando que nestas condições não é possível gozar de boa saúde. Da forma que a nossa irmã tem vendido aqui, né? Assim ao lado do lixo e as moscas, também um risco de saúde para nós, que tem visto essas vendas assim no sítio impróprio com lixo, olham para esse lado, dizem que aqui é uma lixeira. O quintal dizem que tem um proprietário que nunca vimos. É muita gente que pratica aqui atividades comerciais e é muito lixo. Ninguém consegue ver onde está. Isso é preocupante. Para a vizinhança aqui, nós é quem sofremos isso como moradores daqui. O Estado fazemos aqui uma espécie de armazém a céu aberto, mas não para efetuar compras ou para fazer comercialização, mas algo que desse rentabilidade ao Estado. Há quem diz que o local tem sido um palco da criminalidade e solicita a ocupação do espaço a quem dá direito. Várias vezes já se deparamos com um cadáver aqui mesmo nesse quintal. Isso é uma zona perigosa. De noite aqui, aí na paragem, os vândalos aí, mano, aqui de noite é um perigo. Aqui. Neste quintal mesmo. Eles de noite praticam essas atividades. Principalmente quando chove, aparecem os cadáveres aí no campo. É perigo circular aí à noite, principalmente 21, 22 horas. As pessoas aí já não passam normalmente. Aproveitaram uma escola ou um hospital. Nós podíamos ficar felizes, alegres, sim. Só está a se perder o espaço. Ou chotam, a mãe não chota. Com esse todo o lixo que está aí, está mal, é perigoso. Moradores do bairro da estalagem agastados com os amontoados de lixo e solicitam a intervenção de quem de direito, a fim de evitar males piores relacionados com a saúde pública e a degradação do meio ambiente. Terminou hoje a 13ª edição do ciclo formativo gratuito dos cursos técnicos profissionais do projeto de formação para jovens da comunidade. A iniciativa é do Conselho Nacional da Juventude e da Administração da Comuna do Golfo. Foi uma etapa de aprendizagem marcada pelo empenho e dedicação dos jovens do Distrito Urbano do Golfo, no Quilamba Quiache, que participaram desta jornada de formação com duração de 45 dias. Uma das formandas, Judite Bunga, aproveitou a oportunidade e, nesse período, concluiu 3 cursos nas áreas de gestão de recursos humanos, contabilidade e pedagogia. Foram muito criativos. Segundo que o maior foco para deles foi formar os jovens, passar-lhes conhecimento e dar uma moral e ética nos jovens. Sendo ciência, eu sempre quis abordar mais no ramo da psicologia, ramo
dos trabalhadores, porque o meu maior foco é futuramente ser uma grande empresária. Já José Pedro optou pelo curso de operador de caixa e afirma sentir-se preparado para o mercado de trabalho. Após esse mesmo curso, preciso ampliar mais meus conhecimentos e minhas habilidades. E pretendo fazer assim então um curso de contabilidade geral e gestão. Sinceramente dizendo, me sinto muito satisfatória. Foi além da minha expectativa. Além de ter noção teoricamente, tive também bastante prática, que eu me digo que estou completamente preparado para executar esse trabalho no mercado. O país não se faz só com aqueles que têm uma formação técnica, uma formação médio, superior. Nós acreditamos que o país faz-se também com aqueles que têm uma formação técnico-profissional para, depois dessa formação, ir procurar um emprego e procurar uma ocupação, né? A pessoa deve se ocupar por também dessa formação. Segundo o secretário executivo da Juventude da Comuna do Golfe, mais de 300 jovens participaram deste ciclo formativo. No princípio, nós inscrevemos 500 jovens, mas terminamos com 350 jovens no dia de hoje. Estamos a falar de 8 cursos, que é secretariado, cursos teóricos, secretariado geral, pedagogia e didática, os cursos técnicos, eletricidade, decoração, pastelaria e culinária, frio e climatização. Estamos a falar também do curso de make-up. São essas formações que nós levamos a nível da comunidade. O responsável acrescentou que outras localidades também serão abrangidas por ações formativas semelhantes. Propriamente o bairro do Capolo 1, Capolo 2, bairro do Rasta e o bairro da 14. Já identificamos os jovens que serão nossos formandos para essas turmas. Estamos a falar aqueles jovens que estão todos os dias a continuar a lutar a vida de UOL, a vida de Paró, a vida de grupo. Como já estão todos identificados, cadastrados por nós vamos juntar esses jovens e vamos alugar um espaço e pôr esses jovens lá para fazer essas formações. Por outro lado, o secretário executivo do Conselho Municipal do Quilamba-Quixé, Garcia Pembele, adiantou que estão a ser criadas parcerias com instituições públicas e privadas para a expansão das formações no município. É nossa prioridade formar esses jovens, é nossa prioridade. E sobre a alargação de mais salas, estamos a criar parceria com as instituições públicas ou privadas, de continuar a realizar essas atividades no fim de semana, nas escolas aqui do nosso município, para dar mais contribuição naquilo que é o desenvolvimento dos nossos jovens do nosso município. Com este ciclo formativo, pretende-se preparar a juventude para o mercado de trabalho, incentivar o autoemprego e contribuir para o desenvolvimento social e comunitário. Crianças desfavorecidas em Cabinda receberam manuais escolares e livros que contam a história de Angola. A iniciativa é de jovens voluntários em parceria com a Brigada Jovem da Literatura. A atividade enquadra-se nas celebrações do Dia do Herói Nacional. Crianças residentes na zona do Lovaça Sul, bairro 1º de Maio, beneficiaram de manuais escolares e livros que contam a história do país. A iniciativa é do jovem António Júnior, em parceria com a Brigada Jovem da Literatura. Está enquadrada nas atividades que visam saudar o mês do Herói Nacional. O objetivo é desenvolver o hábito da leitura. As crianças prometem conservar os livros recebidos e terão ajuda dos pais na leitura. Fontes históricas são todos os materiais ou vestígios abandonados pelos homens do passado no lugar onde viverão. Como é que você sabe disso? Andaste a ler? Aprendi, sim. Meu irmão, às vezes sozinho. Vou começar a estudar e algumas matérias que a professora me ensinou para a escola. Vou começar a ler sempre. Com quem? Sozinho, com os amigos? Sozinho, com os amigos e a mãe. São muitos empresários, outras instituições, tanto religiosos, a sociedade civil em si, tiverem boa iniciativa, é benéfico para nós na área, porque isso incentiva muito a camada juvenil e não só a criançada. Tem que continuar a desenvolver a atividade do género em outras localidades da província de Cabinda. Isso incentiva o ato da leitura para as crianças
E também vai ajudar porque a partir desse ato muitas crianças já vão ter gosto pela leitura e a escrita. Eu acredito que é sempre necessário incentivarmos esse hábito porque se todos nós fazermos um pouco pela sociedade, acredito que veremos posteriormente uma certa mudança dentro dela. E aproveitamos no âmbito das aberturas das comemorações do Dia do Herói Nacional, aproveitamos essa oportunidade para fazer a abertura das atividades que vão sendo realizadas ao longo deste mês pela Brigada Jovem de Literatura Angolana e, quiçá, doar livros e para posteriormente avançarmos para outros objetivos. Doar livros, a intenção é despertar o amor pela leitura, despertar também interesse pelo conhecimento e, quiçá, trazer nas crianças o espírito de descobrir através da escrita. Crianças do bairro 1º de Maio, zona de Lovaça Sul, recebem manuais escolares e livros que contam a história do nosso país. E mais de 100 pessoas, entre médicos, enfermeiros e sociedade civil, participaram durante 2 dias de um workshop sobre amamentação. O evento aconteceu no auditório da Rede Girassol com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil por meio do fortalecimento do aleitamento materno. Sob o lema Juntos desde o primeiro suspiro, amamentação e puericultura, infância saudável, um grupo de pediatras realizou durante 2 dias um workshop sobre a importância da amamentação. Desta vez, o local escolhido foi o auditório da Rede Girassol, que abrigou mais de 100 participantes. O responsável do evento disse que um dos objetivos da atividade é reduzir a mortalidade infantil por meio do fortalecimento do aleitamento materno. A criança e a mulher são uma prioridade e nós precisamos cada vez mais contribuir pela redução ou para a redução da mortalidade materno e infantil. E uma das formas de contribuirmos para isso é partilharmos cada vez mais as melhores práticas. Nós tivemos mais de 100 participantes e obviamente que no dia anterior tivemos acima de 120. No segundo dia tivemos um pouco menos, mas todos eles acima de 100 participantes. Para o pediatra, Angola ainda enfrenta desafios significativos, como a falta de informação adequada, o que compromete a eficiência da amamentação. Entendemos nós que, por parte, está uma falta de informação e outras situações são as interferências sociais, econômicas que muitas famílias acabam por vivenciar. A amamentação é um pilar essencial para o desenvolvimento saudável do bebê. O leite materno promove um crescimento adequado, fortalece o sistema imunitário do bebê e também estabelece um vínculo emocional profundo entre a mãe e o filho. Além dos benefícios diretos para o bebê, a amamentação também oferece vantagens para a saúde materna. Priorizamos o aleitamento exclusivo sempre por causa dos benefícios que o aleitamento traz. O leite materno não apenas nutre o bebê, mas também protege o bebê de inúmeras doenças. E a vantagem do aleitamento materno não é apenas para o bebê, é também para a mãe e para a sociedade. Geralmente as crianças com menos de 1 ano de idade que aparecem com problemas de doenças diarreicas agudas, desnutrição, são aquelas crianças que são desmamadas precocemente por várias questões. A Semana Mundial de Amamentação é celebrada anualmente de 1 a 7 de agosto. É uma iniciativa global que visa promover, proteger e apoiar a amamentação, uma prática reconhecida como essencial para a saúde e o desenvolvimento dos bebês. Os benefícios da amamentação. E em Benguela, a Praia Morena registrou nesse domingo um ambiente agitado, onde vários banhistas aproveitaram o primeiro domingo ensolarado depois da entrada oficial do tempo de calor. Em Benguela, o clima deste domingo foi propício para uma volta à Praia Morena, onde alguns aproveitaram dar os primeiros mergulhos e outros nem por isso. A exemplo deste casal de namorados
que sentiram-se convidados pela brisa do mar para momentos íntimos, apesar do ambiente meio friorento. Meio lento, não está assim muito agradável, mas já dá para gerir. Tudo porque o clima está tropical. Ainda não está muito quente, né? As 6 ainda não estão a vir tomar banho, mas já dá para gerir. Já dá para estar cá junto ao mar, não é? Apanharmos a brisa. Não está lá também muito frio e nem muito calor, mas na verdade já dá para sentir o verdadeiro ar, né? Puro, conforme é dito, que vem diante do mar. E estas 3 amigas foram atraídas pelo primeiro dia de domingo ensolarado, depois da entrada oficial do tempo de calor, e ficaram somente pelo passeio e os pés nas águas da Praia Morena. O clima está muito bom, favorável, para dar um passeio mesmo na praia em pleno domingo. Ainda está frio, não dá para mergulhar, só dá mesmo para caminhar. Normalmente temos estado mais em casa por causa do frio. E hoje, por ser domingo, vejo que está mais cheio e também acho que está bom. É sinal de que daqui a pouco já vai dar para dar alguns mergulhos. Sim, é sinal de que daqui a pouco daremos mergulhos. Estará mais quente. O dia também foi favorável para Luís Gabriel, que na companhia de seu amigo aproveitou o domingo para um passeio na Praia Morena e diz que o clima ainda não é apropriado para banho de praia. É um privilégio ver essa bela cidade, na Praia Morena, se bem que o clima não está assim tão bem, mas já dá usufruir. Como se diz, dá para uma praia seca? Muito mesmo, mas vejo aí crianças a nadarem. Eu não aconselharia que isso acontecesse, uma vez que ainda está tão frio, mas já dá. É de Benguela? Sim, sou de Benguela. É sempre um hábito apreciar aqui a Praia Morena? Evidentemente, é um hábito. Saí de casa, estava em casa a dormir, vi que não faria mal usufruir dessa praia. Primeiro domingo de sol em Benguela, depois da entrada oficial do tempo de calor, cidadãos aproveitaram o dia para momentos de lazer na famosa Praia Morena, que registrou um número considerável de cidadãos, apesar do clima meio friorento. A chegada do tempo de calor na terra das acácias rubras. E a tempo de análise no Domingo Notícias, junta-se a nós Daniel Tendo. Boa noite e bem-vindo a este espaço. Boa noite, Manuela, e boa noite, Angola. E também Comunhão da Rosa. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Manuela. Boa noite aos telespectadores. E começamos então por olhar para a inauguração da refinaria de Cabinda, uma infraestrutura que marca um passo decisivo na autossuficiência energética. Daniel Tento, comece por si. Claramente, Manuela, a inauguração desta refinaria de Cabinda é um ponto crucial naquilo que é a estratégia do governo para a redução da dependência da importação, tendo em conta a capacidade que esta refinaria tem, conseguimos perceber que ainda não estaremos ao nível do desejado, porque são cerca de 30 mil barris numa primeira fase, depois 60 mil barris que a mesma poderá refinar. Portanto, olhando os níveis atuais de produção da nossa refinaria de Luanda em menos de 30%, esta refinaria vai contribuir com cerca de 10, 15%, e dando sequência aos outros projetos que estão a caminho, como é o caso da refinaria do Soio e a refinaria do Lubito, caso se concretizem, obviamente que estaremos mais perto desta autossuficiência. Eu penso que aqui o objetivo é valorizar este passo, porque depois da independência esta é a primeira a se materializar e que finalmente materializou-se, porque por mais de 3 vezes a sua inauguração foi adiada, tendo em conta os aspectos técnicos e a complexidade da mesma, mas o mais importante é a materialização, o contributo que vai dar à economia, uma vez que vai permitir um acréscimo de mais 10 a 15% naquilo que é a nossa capacidade de produção ou de refinação de derivados de petróleo localmente. Comunhão, este é um feito histórico para Angola. Vai permitir dirimir as dificuldades quanto ao fornecimento de combustíveis? Sim, claro. Aqui o Daniel Tendo já se referiu à questão da autossuficiência. É uma meta das autoridades angolanas.
Mas eu queria frisar aqui a questão da soberania energética, porque nós, Angola, somos um país produtor de petróleo e temos perseguido este desidrato que é conseguir processar aquilo que nós produzimos. Porque realmente não fazia muito sentido termos só a refinaria de Luanda, que até é do período anterior à nossa independência, e faltava-nos, sim, completar o quadro da produção e processamento do petróleo. Portanto, a Angola dá um passo em frente no sentido da sua soberania energética. É preciso sublinhar que não só o país passa a poder contar, daqui a mais uns meses, né, penso que é assim que foi anunciado, com derivados de petróleo produzidos em Cabinda, mas também Cabinda, nomeadamente, por ser a questão polémica de ser um território que produz e, entretanto, espera por derivados de petróleo vindos de importação. Hoje, o governo angolano dá este sinal extremamente positivo, extremamente importante, de que em Cabinda não só se extrai petróleo, mas também se transforma e se processa, geram-se empregos, potencia-se a economia. Vai haver uma transformação da matriz económica e comercial de Cabinda, é preciso sublinhar-se isso, a questão do transporte, o armazenamento e a própria distribuição dos derivados do petróleo serão feitas de forma diferente em Cabinda. Hoje, nós sabemos que a logística envolve, inclusive, países estrangeiros. É preciso sublinhar que, nesta viagem que o Presidente da República fez a Cabinda, além de inaugurar a refinaria, também visitou as obras do Porto do Caio. Portanto, percebe-se aqui o que se pretende em termos de consolidação e sustentabilidade da matriz comercial e económica naquela região. Cabinda não vai ser só importante por produzir petróleo, mas também por dinamizar e captar, inclusive, receitas para o país e para o próprio território de Cabinda. Muito bem. E vamos já olhar para esta conferência que marcou a semana, olhar para os 50 anos de Angola, no caso a Conferência de Petróleo e Gás como motor de desenvolvimento. Ao discursar no certame, o Presidente da República falou do papel do setor na criação de oportunidades e a promoção do emprego, sobretudo para os jovens. Daniel Tendo, como é que olha para estes dois fatores diante daquela que tem sido a realidade quanto à criação do emprego ligado a este setor petrolífero? Bom, primeiro temos que realçar que esta cerimônia acontece, ou esta conferência, acontece num período sui generis da história do nosso país, porque a sua realização coincide com os 50 anos da independência e também serviu para a reflexão daquilo que tem sido o contributo do setor do petróleo e gás ao longo destes 50 anos de independência do país. Nós sabemos que o petróleo é um recurso estratégico para a nossa economia, é o nosso principal produto de exportação, é o que mais contribui para as nossas finanças públicas, portanto, não há dúvidas aqui que o petróleo tem desempenhado nestes 50 anos a relevância necessária, porque toda a estratégia de diversificação da nossa economia tem em conta aquilo que é o contributo do setor petrolífero na economia. Obviamente que esta conferência também é realizada num período ou numa altura de bastante desafio a nível do setor. Fala-se muito aqui de maior valorização do conteúdo local, e aqui o conteúdo local estamos a falar de todas aquelas empresas nacionais que prestam serviço à atividade petrolífera, bem como a valorização do capital humano angolano a nível do setor. Sabemos que ainda não é considerável, porque nós sabemos que o know-how utilizado nesta indústria é essencialmente importado, ou seja, estrangeira. Obviamente que o que se pretende é termos mais angolanos a nível do setor. Outra questão que chamou a atenção e que chama a atenção durante a realização desta conferência é que a atividade petrolífera vive dois fatores
fundamentais nessa altura. Por um lado, nós temos o facto de, ao longo do ano de 2025, estarmos a registrar oscilação naquilo que é a capacidade de produção de Angola. Chegamos mesmo a ter meses em que produzimos abaixo de 1 milhão de barril, o que é preocupante. E, por outro lado, são as oscilações do preço do barril do petróleo a nível do comércio internacional. Sabemos hoje que o petróleo está a ser cotado entre 66 e 67 dólares por barril, o que já compromete, de certa forma, aquilo que são as nossas aspirações, porque temos um orçamento feito na ordem de 70 dólares por barril, o que condicionou, por exemplo, o PIB ao longo do segundo trimestre de 2025, que acabou por comprometer, de certa forma, a capacidade de arrecadação de receita. Mas o desafio está aí. Nós sabemos quais são as razões que estão por detrás dessa baixa redução em termos de produção. Durante muito tempo houve pouco investimento. Apenas depois de 2018 é que houve uma reestruturação a nível do setor. A estratégia da produção incremental tinha como objetivo manter essa estabilidade, mas que em 2025 estamos a ter esta dificuldade. Mas aqui é mais uma vez reafirmado o compromisso com o aumento desta produção. Há esse objetivo e nesta conferência tivemos o anúncio de empresas como a Shell, que vai regressar a Angola 20 anos depois para produzir, e também aqui há um desafio e uma crítica pessoal que eu faço à Sonangol, porque a esta altura a Sonangol já deveria ter maior capacidade de produção. Os dados mostram que daquilo que são as empresas nacionais, a Eto Energia, a Sonangol e a CREP, a sua produção é abaixo de 4%. Tudo o resto é das principais empresas estrangeiras, o que ao longo dos 50 anos de independência já não podemos conceber, e o desafio da Sonangol até 2027, 2030 é levar a sua capacidade de produção na ordem de 10% naquilo que é a capacidade global. Então são esses os grandes desafios que podemos elencar ao longo desses 50 anos do contributo do setor petrolífero e do gás na nossa economia. Muito bem. Como eu falava há pouco sobre a questão da criação de empregos e mais oportunidades para jovens, que é parte do discurso do Presidente da República na abertura desta conferência. Como é que olha para este fator da entrada de jovens, sobretudo angolanos, neste setor petrolífero? Bom, é preciso realçar aqui uma coisa. O setor petrolífero não costuma ser um fator de alta empregabilidade. Devido a Pensa que há muito bloqueio? Não. As questões até são... É a natureza da atividade. Existe mais tecnologia do que força humana. Mas é interessante perceber isso, porque ainda assim o setor petrolífero precisa aliás, consegue ainda absorver muita juventude. Precisa ainda de oferecer mais emprego, e essa é uma nota importante que o Presidente da República dá neste discurso, e que não, contrariamente àquilo que diz o Daniel, não foi propriamente uma coincidência, foi feito coincidir essa conferência com o momento posterior à inauguração da refinaria, porque essa conferência passou a ser, já é uma marca, né? E passou a ser uma espécie de bolsa de valores, uma espécie de plataforma de negociação e de discussões sobre os negócios do oil and gas. E também, claro, quando se fala em negócios, quando se fala em criação de empresas, quando se fala em investimentos, está-se a falar também em empregos, em geração de renda. Portanto, é importante sublinhar aqui que o setor petrolífero ainda pode oferecer mais oportunidades aos jovens angolanos. É preciso que se criem políticas mais assertivas do ponto de vista da promoção da empregabilidade dentro do setor. A política do local content que o Daniel falou aqui, que é do conteúdo local, nós, contrariamente também àquilo que o Daniel disse, nós estamos muito avançados, né? Há muitas empresas que são visíveis, estão na parte mais visível, digamos assim, do setor, mas também há muitas empresas angolanas já a prestarem serviços mínimos, até porque a lei angolana obriga a que hoje as empresas, as companhias... Tem estado, de alguma forma, a melhorar. Exatamente, porque eles têm que contratar mesmo conteúdo local, é de lei. Portanto, temos muitas empresas já hoje, empresas angolanas, a prestarem serviços, desde fornecimento de catering, desde limpeza e tratamento de resíduos, desde tratamento de locais de acomodação,
de trabalhadores, enfim, há um mundo enorme de oportunidades que têm sido preenchidos, digamos assim, por conteúdo local. Isto é extremamente importante e impacta diretamente na questão do emprego, aquela que me falou ainda há pouco. Muito bem. E vamos já olhar para um outro tema. Estava tudo pronto para o arranque da greve dos jornalistas dos órgãos públicos de comunicação, mas acabou sendo suspensa. Comeu da Rosa, como é que observa as reivindicações da classe? E começo por si de forma intencional, porque é jornalista. Bom, obrigado por essa oportunidade. Eu de facto, estava de certa forma apreensivo quando foi anunciado, quando foi publicado o comunicado do Sindicato de Jornalistas, devido a uma questão que até então não estava claro na minha cabeça. Eu sou jurista também, e sabia que haviam questões que não estavam devidamente esclarecidas. E uma delas é justamente, e coincide, aí sim é uma coincidência, coincide com a decisão do Tribunal de Luanda, né, da comarca de Luanda, quando suspende o efeito do comunicado do sindicato, porque ele carece da definição clara do que são serviços mínimos indispensáveis. Era essa a minha preocupação, porque recordo-me aqui mesmo nesse espaço ter levantado essa mesma questão relativamente à greve dos taxistas, porque transporte público é um direito fundamental também e é preciso definir o que são serviços mínimos para garantir que a sociedade, e aí sim são serviços mínimos, que uma sociedade não deixe de existir e de funcionar quando eles forem paralisados. Na comunicação social é exatamente assim também que acontece. Os jornalistas, a classe, a qual também pertence há quase 30 anos, sobrinho, precisa definir também, cá entre nós, o que são serviços mínimos. Nós somos jornalistas, também prestamos um serviço que é público, que é essencial para o funcionamento de uma sociedade. E temos que perceber que há coisas que nós precisamos de fazer. Além das nossas reivindicações são legítimas, perfeitamente legítimas, precisamos estabelecer aqui um quadro que é o que é que nós, enquanto partícipes ou membros de uma sociedade, precisamos de fazer para que a sociedade mantenha em funcionamento, apesar de haver situações legítimas a reivindicar. Portanto, a greve é sim um direito que cabe a qualquer cidadão e a qualquer profissional. E os jornalistas estão a atravessar, de fato, situações muito difíceis, mas precisam de atender a essa situação dos serviços mínimos indispensáveis, que para mim foi talvez algum descuido durante o processo negocial das duas partes, ou de uma, dos jornalistas, que não souberam, em sede própria, na discussão com os patrões, dizer assim, olha, nós em caso de paralisação vamos salvaguardar aqui o serviço disto e daquilo. São os 6 serviços mínimos. Não sei se faltará, em sede regulatória, essas figuras, talvez também esteja esse problema, mas a verdade é essa, que nós chegamos a um ponto em que teve que se recorrer ao tribunal para decidir uma situação que podia ter sido discutida e definida em sede negocial. A verdade é esta, é que, infelizmente, tivemos que ceder, aliás, não conseguimos, como homens, discutir e conseguir um consenso em relação às reivindicações dos jornalistas, e teve que ser o tribunal a tomar uma decisão por nós. Muito bem. Daniel Tendo, como é que olha para esta situação? Bom, primeiro, eu acho que a suspensão, tendo em conta o pronunciamento do tribunal, não anula a intenção da greve, muito menos o conteúdo da própria greve. Eu penso que também concordo que é um direito a greve de qualquer franja ou segmento profissional, e o que tem faltado, olhando o histórico, é mesmo a capacidade de diálogo para se chegar a um consenso. Ao olhar o caderno reivindicativo, percebe-se claramente a questão da remuneração como um dos principais aspectos, e eu penso que faz todo sentido
a reivindicação, principalmente no setor público, porque é o setor público da comunicação social que muito promove as ações e atividades do próprio governo, e eu penso que deve existir capacidade de diálogo entre o sindicato e a classe governamental para que se ultrapasse esta situação. Como disse, anulou-se ou suspendeu-se aqui a ação como tal, porque tinha que começar já nos próximos, a partir de segunda-feira, mas ainda assim a intenção como tal e o conteúdo por detrás do caderno reivindicativo não está anulado, e eu penso que em algum momento as partes deverão voltar a negociar para que se chegue a um consenso, porque essa suspensão não anula de todo a insatisfação e a reivindicação da classe. Muito bem. Como da Rosa, gostava de dar uma nota final? Uma notazinha que é preciso referir aqui, que não é por acaso que as partes nesta alegação de provimento desta ação interposta pelos patrões foram justamente os representantes da gestão das empresas. Não é o Estado, não é o Governo, não é o Ministério da Comunicação Social ou Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Foram os PCAs das empresas, porque, na verdade, em rigor, são essas as partes legítimas e são estas as partes, os trabalhadores e os gestores das empresas que devem discutir e esgotar todas as possibilidades de resolver os problemas dos jornalistas, porque não é à toa também que são jornalistas, a falar inclusive pelos outros colegas das empresas, porque são jornalistas que, no fundo, que são os tais trabalhadores core, né? Que são os jornalistas principais intervenientes no processo de produção de informação, que é a matéria-prima que depois é servida ao público. São os jornalistas, os legítimos, digamos assim, representantes dos trabalhadores das empresas de comunicação social. Por isso é que são jornalistas e os gestores. É preciso que essas duas partes, e não vamos colocar, talvez tenha sido um erro, não devemos colocar aqui a tutela, deve ser mesmo os gestores, porque, olhando bem... Mas no final esses gestores representam a questão dos salários. Governo, não? A questão dos salários é uma questão de gestão. A questão dos salários nos órgãos de comunicação, nas empresas públicas da comunicação social, é uma questão de gestão. Portanto, devem ser os gestores, os PCAs, a assumirem o ônus e a tutela, aí sim, no interesse de todas as partes também, tomar decisões cabíveis. Portanto, tanto os gestores como os jornalistas precisam de um amparo, e o Estado está aí para isso. O Ministério não deve olhar os gestores como seus representantes. Os jornalistas, no caso, que são empregados, também são, digamos assim, indiretamente, estão ligados ao Ministério. Portanto, não deve aparecer o Ministério como uma parte interessada neste processo. Muito bem. Obrigada aos dois por terem estado neste espaço, e contamos com as vossas presenças em outras ocasiões. Obrigado, Manuela. Até a próxima. Obrigado, Manuela. Boa noite. E o desporto acontece logo a seguir ao primeiro intervalo. Volte connosco. Até já. Bem-vindo de volta. O chefe de Estado e presidente em exercício da União Africana discursou hoje na segunda Cimeira África-Comunidade do Caribe, onde destacou a importância da articulação global entre africanos e afrodescendentes em busca da reafirmação da dignidade e da conjugação de esforço, parceria transcontinental na busca da justiça para os africanos e os afrodescendentes através de reparações. João Lourenço destacou a necessidade de evoluir para decisões que viabilizem a realização dos objetivos comuns. João Lourenço disse ainda ser importante rever os regimes de vistos e criar voos diretos entre a África e as Caraíbas, criar uma parceria público-privada África-CARICOM para mobilização de recursos e de lançar o Fórum de Territórios e Estados Africanos e Caribenhos. Olhamos a seguir para outros assuntos. A Sonangol produz atualmente cerca de 200 mil barris de petróleo por dia, que corresponde a 18% da produção no país. A informação foi avançada pelo presidente do Conselho de Administração da empresa estatal, Sebastião Pai Querido.
O presidente do Conselho de Administração da maior empresa petrolífera do país, Sonangol, avançou os números de produção de óleo e petróleo por dia no país quando falava sobre a produção da instituição nos novos blocos, à margem da Conferência sobre Petróleo e Gás decorrido nesta semana. Nós estamos atualmente com uma média de produção operada de 27 mil barris de óleo por dia, mas temos direitos em petróleo na ordem dos 200 mil barris de petróleo por dia. Isto é, cerca de 18% da produção angolana pertence da Sonangol. Pai querido considera estes números razoáveis. É satisfatório. Claro que a gente nunca fica com aquela vontade de que diz que é suficiente. Se pudermos aumentar, melhor. Mas implica mais investimento e esse investimento, logicamente, tem que também estar em conta com a nossa capacidade financeira, mas que atualmente é um nível razoável. O PCA da empresa petrolífera fez saber igualmente os números de consumo no país e referiu que, com a entrada em funcionamento das refinarias, haverá poupança na aquisição de combustível com moedas estrangeiras. O consumo são cerca de 13 milhões de litros dia que nós consumimos aqui no país. E isto leva a que os recursos financeiros também sejam elevados. Claro que com a entrada das nossas refinarias vamos ter a possibilidade de poupar muito mais em recursos em moeda estrangeira e passarmos a usar esses recursos para outro tipo de desenvolvimento que o país bem precisa. Angola, tendo mais refinarias, pode significar redução na importação, mas não significa, no seu todo, redução dos preços dos combustíveis, referiu. Não é bem a mensagem que se pretende provavelmente passar. Agora, o que vamos sim ter é uma garantia de fornecimento de produtos mais fiável, com a possibilidade de poupanças feitas com receitas que antes provavelmente teríamos que mandar para o exterior e assim fazermos estes recursos estarem ao serviço da nossa sociedade. A multinacional petrolífera continua com os olhos expostos em estar entre as principais produtoras de petróleo em África, com meta de produção acima de 1 milhão de barris por dia. Tempo agora para o desporto. A Seleção Nacional de Futebol continua a projetar o encontro diante da sua similar das Ilhas Maurícias, marcado para o dia 9 de setembro, às 20 horas, no Estádio Nacional, 11 de novembro. Depois do desaire no jogo ante a Líbia, os Palancas Negras treinaram na nova Catedral do Futebol Nacional com sabor agridoce, tendo em conta a partida diante das Ilhas Maurícias para o grupo D de qualificação à Copa do Mundo, que acontece na América do Norte em 2026. Sob o olhar da equipa técnica, o combinado nacional trabalhou os aspectos técnicos e táticos, bem como as transições, defesa, ataque. No dia 9 de setembro, no Estádio Nacional 11 de novembro, os Palancas Negras vão fazer de tudo para vencerem a partida, pois nos últimos 4 jogos em casa não venceram nenhum adversário. Foram 3 derrotas consecutivas e um empate, tendo sofrido 5 golos e marcou apenas 2. Para encontrarmos a última vitória da Seleção Nacional, teremos que recuar no tempo, precisamente no dia 11 de outubro de 2024, quando venceu por 2-0 o Níger em jogo de qualificação ao CAN do Reino de Marrocos, com o sonho apagado de marcar presença numa fase final do Campeonato do Mundo. Depois de já o ter feito em 2006, os Palancas Negras têm mais uma oportunidade para quebrar o jejum sem vitórias em casa. Angola joga para cumprir calendário na próxima terça-feira, às 20 horas, com as Ilhas Maurícias para a 8ª jornada no Estádio 11 de novembro. O estádio do Sagrada Esperança, no Dundo, está apto para receber jogos do Girabola e da Taça de Angola 2025-2026. As obras de melhorias da infraestrutura cumprem as exigências da Federação Angolana de Futebol. Com o arranque da época futebolística 2025-2026 prevista para o dia 20 deste mês, o estádio Sagrada Esperança, no Dundo, recebeu o aval da Federação Angolana de Futebol para receber os jogos do Girabola e outras competições domésticas. A aprovação do estádio foi feita pelos inspetores da Federação Angolana de Futebol
neste fim de semana, após 3 horas de visita inspectiva ao recinto. No entanto, os inspetores da FAF deixaram algumas recomendações à direção do clube diamantífero, como, por exemplo, a melhoria dos balneários públicos para o conforto dos adeptos. O estádio Sagrada Esperança foi inaugurado em 2010 num projeto que teve como objetivo permitir que o Sagrada Esperança e os demais clubes do leste pudessem disputar as competições africanas neste recinto, objetivo que nunca chegou a se concretizar por não reunir condições que correspondem ao padrão CAF. Com capacidade para albergar 8.000 espectadores, o estádio passa a ser casa do Sagrada Esperança e do Desportivo da Lunda Sul, que vai jogar no Dundo a primeira volta na condição de visitado devido à interdição do estádio das Mangueiras, em Saurimo, por causa das más condições da relva sintética. Na ronda inaugural do Girabola, a alegria do povo, os Lundas do Norte vão receber o campeão Petro de Luanda. A seleção masculina sub-16 perdeu diante da Côte d'Ivoire por 51-64 em partida a contar para a segunda jornada do Grupo A do Afrobasket da categoria. Os pupilos de Jaime Covilhã não foram capazes de acompanhar a pedalada do adversário no segundo jogo da competição, tendo perdido o primeiro quarto pelo parcial de 10-16. Contudo, conseguiram elevar os níveis, igualando o parcial no segundo quarto a 13 pontos. Ao intervalo maior, Angola perdia por 6 pontos de diferença, 23-29. Parece que o descanso fez bem à formação ivoiriense, que soube aproveitar da melhor forma as falhas do combinado nacional e lançou a seu bel prazer, marcando 17 pontos contra 11 dos angolanos. Ao fim do terceiro quarto, o placar registrava 46-34. O conjunto, orientado pelo experiente Jaime Covilhã, deu luta no último e derradeiro período, pois quis mostrar que a vitória no jogo inaugural não foi um mero acaso. Entretanto, quis o destino jogar a favor dos ivoirienses, que acabariam por vencer também o último quarto à tangente 18-17, selando o resultado final em 51 para Angola, 64 Côte d'Ivoire. O base angolano Josemar André foi o melhor jogador do combinado nacional, com 17 pontos e uma eficiência de 17.0. Do outro lado esteve melhor o ivoiriense Anthony Mohamed Konan, ao anotar 15 pontos. Na classificação, Angola figura na segunda posição com 3 pontos. Já a Côte d'Ivoire lidera o Grupo A com 4. O próximo jogo de Angola está marcado para o dia 9 de setembro, às 12h30, diante da Serra Leoa. E para a análise desportiva está connosco o nosso comentador residente, Aquá. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Manuela. Obrigado. Boa noite aos nossos telespectadores. Muito bem. Aquá terminou o sonho de jogarmos uma fase final da Copa do Mundo. Agora as baterias devem estar focadas para o Campeonato Africano das Nações, o CAN 2025, a decorrer de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, no Reino de Marrocos. Como é que olha para esta jornada dos Palancas? Sim, Manuela, infelizmente terminou aquilo que era o sonho de todos nós, voltar a ver a seleção de Angola no Mundial, mas infelizmente com a derrota diante da Líbia acabou por deitar por terra abaixo tudo aquilo que eram as nossas esperanças, porque apesar de estar ainda na altura, estávamos na 4ª posição, mas havia aquela pontinha de esperança, mas com a derrota acabou praticamente por deitar por terra abaixo todo o sonho. Agora sim, a Manuela disse bem, vou apontar as baterias todas para o CAN 2025, uma vez que para a eliminatória mundial já das datas FIFA, para nos preparar melhor para a competição do CAN em dezembro. Qual é de opinião que a seleção nacional chegou a relaxar diante dos resultados alcançados no último CAN da Taça COSAFA na África do Sul? Bem, não, eu acredito que não creio que seja relaxamento. Pronto, a seleção teve mal, temos que também assumir quando as coisas correm mal. A seleção teve mal nos 2 jogos que fizemos aqui em casa, perdemos com Cabo Verde, voltamos a perder com a Líbia. Neste jogo da Líbia tivemos o maior controle de bola, continuamos a não ser eficazes, porque o futebol, no jogo de futebol ganha quem marca golos e a gente não tem marcado golos, infelizmente. Não acredito que seja relaxamento por parte dos atletas. Os atletas querem sempre ganhar. Mas o que é que faltou? Faltou golos, Manuela. Faltou golos, faltou ser mais eficazes, faltou se calhar um pouco mais também de audácia por parte do selecionador, jogar em casa e
jogar mais para o ataque. É isso que faltou. Eu acredito que todos os jogadores vêm para a seleção, querem ganhar, principalmente a jogar em casa e com a casa cheia, querem ganhar e brindar os adeptos com vitória. Também continuar na luta para o Mundial, e não aconteceu. Creio eu que não tem nada a ver com a boa prestação de Angola no último CAN, tampouco com a conquista da Taça COSAFA, creio que 2 meses atrás. Vamos agora olhar para as competições internas, e a boa notícia é que para as equipas do leste o estádio Sagrada Esperança foi aprovado, mais um estádio para a nova era futebolística. Sim, felizmente para o povo do leste, já que o Desportivo da Lunda Sul tem o campo interdito, não vai poder contar com o seu campo. Pronto, o Sagrada Esperança, apesar de ser aprovado com algumas reticências por conta dos balneários para os adeptos não estarem em condições, mas ainda assim pronto, tem o campo praticamente aceite, tem um aval da FAF para receber os jogos do nosso campeonato. Pronto, o Sagrada Esperança, que já se viu privado também na época passada, começou a época a jogar fora de casa, e isso acabou por atrapalhar de que maneira o Sagrada Esperança, mas esta época será diferente, a começar em casa, a jogar no seu campo. Certeza que também o objetivo jogar diante do seu público é sempre diferente, e logo a começar com o campeão em título, Petro de Luanda, o Sagrada Esperança dá-se feliz por ter o campo à sua disposição. O Desportivo da Lunda Sul, pronto, apesar de jogar fora de casa, mas está aí também, é vizinho praticamente da Lunda Norte, não tem o seu estádio, está o seu estádio interdito, então vai jogar também no estádio Sagrada Esperança. Poderá contar também com seus adeptos, que está aí também a poucos quilómetros de casa. A qual, para já, que Sagrada Esperança é que teremos nesta nova época? Bem, Manuel, apesar de não estar a falar muito de Sagrada Esperança, mas Sagrada Esperança é campeão nacional, também já ganhou campeonatos e é sempre candidato ao título. E quero acreditar, apesar de não estar a falar muito de Sagrada Esperança, mas a equipa como Sagrada Esperança é sempre candidata a título. Espero eu que esta época consiga fazer um grande campeonato, apesar de ter perdido muitos jogadores. Falou-se muito pouco do Sagrada Esperança em termos de contratação. Às vezes também as equipas preferem não falar muito, preferem trabalhar no silêncio para depois surpreender. Espero que Sagrada Esperança esta época consiga fazer um grande campeonato e lutar também por o título. Muito bem. Aquá, muito obrigada por estes minutos e até uma próxima ocasião. Obrigado, Manela. E seguimos para mais uma pausa. Veja no próximo bloco: ataque de Boko Haram faz 60 mortos na vila da Nigéria. O Domingo Notícias volta já. Militantes do Boko Haram mataram dezenas de pessoas em ataque noturno a uma vila no nordeste da Nigéria, lar de moradores que retornaram recentemente de um campo de deslocados internos. Veja mais no Compacto Internacional. O ataque a Darul Shamal, na área do governo local de Bama, ocorreu na noite de sexta-feira e matou cerca de 60 pessoas, disse o morador da vila, Mohamed Babagana, à Associated Press. O governador do estado de Borno, Babagana Zulum, que visitou a comunidade atacada no final da noite de sábado, confirmou aos repórteres que mais de 60 pessoas morreram no ataque. Nós nos solidarizamos com as pessoas e imploramos para que não abandonem suas casas, pois estamos tomando providências para melhorar a segurança e fornecer alimentos e outros itens vitais que elas perderam, disse Zulum. O presidente do governo local de Bama, Modu Guja, disse que mais de uma dúzia de casas foram queimadas e mais de 100 pessoas foram forçadas a fugir. Taiwo Adebayo, pesquisador especializado no Boko Haram no Instituto de Estudos de Segurança, falou com moradores de Darul Shamal e disse que os assassinatos na sexta-feira à noite
foram cometidos por uma bandeira do Boko Haram. O grupo jihadista nigeriano pegou em armas em 2009 para combater a educação ocidental e impor sua versão radical da lei islâmica. O conflito se espalhou para os vizinhos do norte da Nigéria, incluindo o Níger, e resultou na morte de cerca de 35 mil civis e no deslocamento de mais de 2 milhões de outros, segundo as Nações Unidas. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje para o risco crescente de epidemias entre os sobreviventes do terremoto no Afeganistão, após detectar os primeiros surtos de diarreia e malária. De acordo com o último relatório da OMS, entre 2 e 6 de setembro foram detectados 155 casos de doenças, incluindo 77 de infecções respiratórias agudas, 61 de diarreia aquosa aguda e 17 de malária. A organização expressou a sua preocupação depois de um teste de diagnóstico rápido para a diarreia aquosa aguda ter dado positivo, mostrando que já foi enviado a um laboratório regional para confirmar se trata de um caso de cólera. A Organização Mundial da Saúde atribuiu o aumento do risco de surtos às condições de superlotação nos abrigos, água não potável e más condições de vida entre as vítimas. A destruição de mais de 6.700 casas deixou cerca de 80 mil pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Em resposta a esta ameaça, a OMS enviou 17 equipas de vigilância epidemiológica às 4 províncias afetadas e atribuiu suplementos médicos para lidar com a emergência. Macau subiu hoje o nível de alerta para o terceiro mais elevado e declarou estado de prevenção imediata face à aproximação do tufão Tapa, avisando para a probabilidade de inundações nas zonas baixas da região chinesa. O sinal 8 foi emitido às 21 horas, 14 horas em Lisboa, quando o Tapa se encontrava a cerca de 230 quilômetros a sul do território e o vento já atingia rajadas de cerca de 120 quilômetros por hora, de acordo com os serviços meteorológicos e geofísicos. Os SMG também emitiram aviso para inundações para já no grau amarelo, o segundo mais baixo, mas com a possibilidade relativamente baixa de passar para o grau laranja. Os especialistas preveem que, durante a manhã de segunda-feira, entre 6 e as 13 horas, das 23 horas de hoje às 6 horas de segunda-feira em Lisboa, possam ocorrer inundações em zonas baixas do Porto Interior com altura inferior a meio metro. E falamos a seguir de cultura, a olhar para o aniversário da província do Mochico, que completa 108 anos. A terra, rica em potencial turístico, reserva uma memória histórica. Entre as homenagens às festas populares, a província prepara-se para receber mais de 150 visitantes. Para o segundo fórum estão programadas uma série de atividades. Sabe que o fórum é um espaço de debate, de intercâmbio entre as províncias que fazem parte da região, onde devem estar docentes, investigadores, gestores, administradores, membros do governo, os políticos e a sociedade civil. Nós temos programado um leque de atividades que está dividido. Por um lado, teremos palestras especializadas, onde nós vamos convidar alguns expertos nacionais e internacionais. Por um lado, as potencialidades econômicas da província e de todos aqueles que estiverem interessados, outras províncias também podem expor, potencialidades econômicas por um lado, e por outro lado vamos destacar fundamentalmente as potencialidades turísticas dos municípios da região que integram as províncias do Fórum. Entre os roteiros disponíveis, os turistas vão poder conhecer o Mulondola e a Mulembeira histórica, no município do Lucusi. Vamos à aldeia turística do Mulondola, mas vamos passar por distintos pontos, onde cada um dos pontos tem algum interesse, onde teremos, logicamente, um guia que vai explicar as características e a importância de cada um dos pontos que nós vamos visitar ao longo desse percurso para o Mulondola. A preservação dos pontos históricos também faz parte da agenda. O Departamento de Monumentos garante que os trabalhos de manutenção estão em andamento para tornar o Mochico um destino cada vez mais atrativo. Como gabinete provincial temos feito o
o levantamento, temos feito o acompanhamento, temos feito a requalificação daquilo que tem a ver com monumento histórico, que tem a ver com patrimônio histórico da província e não só. E aqueles que não estão numa outra condição, temos intervencionado que para mantermos a boa imagem, para mantermos intacto aquilo que é a história que este monumento nos tem prestado, que nos tem dado, porque isso serve-nos daquilo que tem a ver com manter da própria nossa história como povo angolano e como povo da província do Mochico. Mais do que lembrar o passado, os 108 anos do Mochico apontam para um futuro com turismo sustentável e valorização da cultura local. Decorreu hoje na província da Lunda Sul o encerramento do primeiro seminário de liderança e missões que serviu de celebração dos 141 anos da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola. Decorre neste domingo o encerramento do primeiro seminário de liderança e missões, sob o lema Liderar e Fazer Missões Prósperas, ação que serviu de celebração dos 141 anos da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola. A Igreja Evangélica dos Irmãos completou 141 anos. Estamos perante de um cenário complexo, onde se exige experiência e eficácia, num quadro competitivo com o atual complexo do mundo. Assim sendo, esta capacidade continua numa grande aprendizagem. A ser chamado a intervir no ato de encerramento, o diretor provincial da Juventude e Desporto na Lunda Sul fez saber que a Igreja é reserva moral para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, estimados líderes juvenis, nós devemos olhar a nossa província ao corredor nacional, ao leste, sendo nós como a reserva moral que temos muito ainda por fazer. Expandir o Evangelho, levar a esperança à juventude, porque é essa juventude também que a gente precisa dialogar. Com esta ação formativa, a Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola pretende gerar líderes capazes de servir e transmitir com zelo a palavra de Deus. É nosso objetivo que nossos jovens, nossos cooperadores sejam impactantes nas suas comunidades, no sentido de que, servindo às comunidades, também estejam servindo a Deus. Queremos ver modificação nesses jovens, estamos a falar modificação espiritual, aquele avivamento espiritual que eles receberam aqui, que isso continue para mudar outras almas. Por sua vez, os crentes, em gesto de gratidão, destacam os desafios de agora em diante. É uma formação que eu achei muito importante para mim e para os outros jovens que agora se tornaram líderes, visto que o líder é alguém que influencia outrem para atingir várias finalidades. E a gente leva desta formação para a província do Biel, digamos que é mais uma aprendizagem espiritualmente falando, porque ganhamos muitas experiências entre irmãos espirituais de diversas áreas de algumas províncias. O seminário de capacitação de líderes teve a duração de 3 dias, tendo reunido membros e fiéis de 8 províncias de Angola. Os melhores estilos de dança e músicas folclóricas de Cabinda serão exibidos durante o Carnaval Nacional a decorrer em Luanda. O grupo carnavalesco que irá representar a província mais ao norte de Angola neste Festival Nacional de Carnaval garante oferecer muita alegria aos presentes. A província de Cabinda estará presente no Carnaval Nacional a decorrer na capital do país, Luanda. As festividades estão enquadradas no âmbito dos 50 anos da independência nacional. Os desfiles terão início no dia 12 a 13 deste mês.
O grupo carnavalesco do bairro Lombo Lombo, Maieie Chaco Chaco, vai representar a província de Cabinda. Os estilos de dança Quintuene, Maieie e Matáfala vão falar mais alto. O líder do grupo, António Ferro, disse que a preparação foi bem feita e a bandeira cultural de Cabinda será bem exibida. Nós estamos a levar o nome de Cabinda para Luanda e de cá para Luanda é preciso nós afinarmos as baterias e mostrarmos aquilo que os outros povos das outras culturas, das outras províncias também possam se espantar e reconhecer na realidade que a província de Cabinda também existe uma boa cultura. As condições técnicas e logísticas estão criadas. O vice-governador de Cabinda, Miguel de Oliveira, coordenador da equipa, assegurou que tudo está cautelado para a viagem a Luanda. Estamos a fazer os ensaios do grupo, estamos a acompanhar, estamos a velar pela indumentária, mas sobretudo estamos a introduzir os vários componentes da nossa cultura para permitir que o grupo possa representar as várias nuances de Micões, até o Ngoio. Não só com Maieie, mas também com Baila, com Quintuene e com outros elementos que não vale a pena aqui anunciar antecipadamente. Vamos esperar para então podermos ver. Nós estamos a criar as condições logísticas, a parte dos ensaios, as condições estão criadas. Felizmente o Ministério vai garantir, está garantido também uma parte dos apoios essenciais em termos de transporte daqui para Luanda e de Luanda para Cabinda, bem como o alojamento e a alimentação do grupo. Portanto, nós pensamos que de forma conjunta, no esforço do Ministério da Cultura e do Governo da província de Cabinda, vamos de facto participar de forma condigna e representar a nossa província para que as pessoas conheçam ainda mais a cultura de Cabinda. A governadora Susana Abreu foi despedir-se do grupo carnavalesco, pediu força e coragem, tendo lembrado que estarão a representar a cultura de Cabinda ao nível nacional. São bons ensaios, corra tudo bem, muita força, todos nós estaremos lá para vos apoiar. Ok? Força aí, força aí. O Carnaval de Cabinda. O Domingo Notícias terminou. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa noite. Fique em paz.